E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa área da matemática chamada análise combinatória e entender como funciona o princípio multiplicativo. A análise combinatória, dentro da matemática, ela nos auxilia a utilizarmos técnicas para contar. E aí o aluno pode se perguntar assim, mas para que eu preciso estudar isso se eu sei contar? Imagine realmente que contar é algo que está no nosso cotidiano desde a nossa infância, né? Toda criança, ela começa a aprender matemática iniciando com o processo de contagem, de enumeração de objetos, né? Porém, existem situações onde a gente precisa fazer contagem de coisas que exigiriam de nós um tempo demasiado, um tempo muito grandioso para conseguir fazer a contagem completa. Imagina a seguinte situação: eu preciso contar quantas placas de trânsito diferentes eu posso montar, utilizando, por exemplo, 3 letras do nosso alfabeto e 4 algarismos. Imagine contar isso uma a uma, né? Como nós aprendemos até então. Então, fazer essa contagem uma a uma levaria dias. Então, a gente precisa arrumar técnicas mais sofisticadas de contagem para poder utilizar justamente na resolução de problemas desse tipo. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Vamos junto? Nós vamos começar aqui nosso estudo de contagem entendendo o que é o princípio multiplicativo e como ele funciona, como a gente pode aplicá-lo na resolução de problemas de contagem. Começar com um exemplo bem simples para a gente poder entender bem como funciona, né? E qual a ideia que está relacionada ao princípio multiplicativo, que vai ser a base de todo o estudo de análise combinatória que nós vamos fazer aqui. Então, o primeiro exemplo traz o seguinte: numa sala há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um par, homem e mulher? A princípio, muita gente poderia olhar para esse problema aqui e dizer assim: nossa, tá tranquilo, eu posso formar. Eu tenho 4 homens, aliás, tenho 3 homens e 4 mulheres, eu formo esses pares, homem e mulher, e vai sobrar uma mulher, né? Então, eu vejo quantos casais, quantos pares aí, no caso, eu posso formar e vai sobrar um. Vejam que a pergunta não é exatamente essa. Ele quer saber de quantos modos eu posso selecionar esse par homem e mulher. Então, vamos ampliar nossa ideia aqui. Observe o seguinte. Eu vou chamar aqui de homem 1, homem 2 e homem 3. Então, esse homem 1 ele pode formar par com qualquer uma das 4 mulheres. Então, mulher 1, mulher 2, mulher 3 e mulher 4. Então, esse primeiro homem aqui, então eu preciso imaginar a situação. Eu estou com 3 pessoas disponíveis aqui que são homens e 4 pessoas disponíveis que são mulheres. E eu quero formar pares. Eu quero contar de quantas maneiras eu posso fazer isso. Então, o primeiro homem, ele pode formar par com qualquer uma das 4. Né? O segundo homem, da mesma forma, eu posso formar par com qualquer uma das 4. E o terceiro homem com qualquer uma das 4 mulheres também formaram par. Então, quantos pares diferentes eu consigo formar aqui? Então, vejam, aqui eu montei algo chamado árvore de possibilidades, que a gente pode utilizar para resolver alguns problemas. Ela não é viável se eu tivesse um número muito grande de pessoas aqui. Imagine se eu tivesse 10 homens e 20 mulheres, por exemplo. Então, formar uma árvore de possibilidades com esse quantitativo de pessoas já ficaria, né, complicado. Então, a árvore nos ajuda, às vezes, a montar a ideia do que eu estou precisando fazer. Então, aqui, observe que eu tive que tomar 2 decisões. Eu tive que decidir quem seria o homem do meu par e quem seria a mulher do meu par. Então, o homem 1 com a mulher 1 é um par. O homem 1 com a mulher 2 é outro, o homem 1 com a mulher 3 é outro, e assim sucessivamente. Então, quando eu vou resolver problemas que eu preciso contar de quantas maneiras eu preciso fazer algo, eu tenho que ter em mente o seguinte: primeiro, eu preciso me imaginar na situação, isso é de extrema importância, para entender o que eu preciso fazer para
tomar minhas decisões? Então, observe que primeiro eu optei pela escolha inicialmente do homem, então eu tive que tomar duas decisões aqui. A decisão 1 e a decisão 2. A primeira decisão foi o quê? Quem será o homem do meu par? De quantas maneiras eu posso selecioná-lo? Eu posso selecionar de 3 maneiras diferentes, pode ser qualquer um dos 3. E de quantas maneiras eu posso escolher a mulher do meu par? Eu posso escolher de 4 maneiras diferentes. Então, 3 vezes 4, 12. Para cada homem, eu posso selecionar 4 mulheres ou vice-versa. Para cada uma das 4, eu posso selecionar 3 homens. É um problema simples de contagem, mas que ele vai basear a nossa ideia aqui do que é o princípio multiplicativo, tá? Então, vamos ver aqui o que enuncia o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e se, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é XY. Vamos tentar traduzir isso aí de acordo com o problema que nós tínhamos anteriormente. Então, vejam que no problema anterior nós tínhamos 2 decisões para serem tomadas, a decisão do homem e da mulher, de quem seria o homem e a mulher do meu par. Então, a decisão 1, que era do homem, que eu decidi que seria ele, poderia ser a da mulher, pode ser tomada de 3 maneiras, que seria meu X aí. A decisão 2 pode ser tomada de 4 maneiras, que é a de quantas mulheres eu tenho para formar meu par. Então, o número de maneiras de tomar as decisões vai ser a X vezes Y, ou seja, naquela situação anterior, 3 vezes 4. Vamos tentar entender melhor esse princípio multiplicativo na aplicação de resoluções de outros problemas. Vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte exemplo. Para fazer uma viagem Rio, São Paulo, Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Então, vejam só. Eu preciso me imaginar na situação. Então, eu estou decidindo, aliás, ir do Rio para São Paulo inicialmente. Eu tenho 3 meios de transporte possíveis, que eu posso usar o trem, o ônibus ou o avião. Veja que eu preciso tomar a primeira decisão, que é como ir do Rio para São Paulo. Então, aqui, ó, eu tenho Rio, São Paulo, Rio. Então, primeiro, eu tenho que ver como eu vou tomar a decisão de ir do Rio para São Paulo. E essa decisão, eu vou marcar ela com esse tracinho aqui, ela pode ser tomada de 3 maneiras diferentes, que eu posso usar o trem, o ônibus ou o avião para ir. Então, a primeira decisão eu tenho 3 modos de fazer. Para ir de São Paulo e voltar para o Rio, para de São Paulo voltar para o Rio, eu agora tenho quantas formas de escolher o transporte? Ele disse que eu não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida. Então, por exemplo, se eu já usei o trem para ir, eu não posso mais usar o trem para voltar. Eu só posso usar o ônibus ou o avião. E assim vai ser com qualquer um dos outros que eu escolher. Se eu escolher o ônibus para ir, eu não posso escolher mais ele na volta. Então, só sobra um trem ou o avião. Então, a primeira decisão aqui eu podia tomar de 3 maneiras, mas a segunda, que é de voltar, né, para o Rio, eu só posso tomar de 2 maneiras. Então, a quantidade de formas de ir de Rio para São Paulo e voltar com esses transportes aqui, sem usar o mesmo meio para voltar, será 3 vezes 2, que é 6. Então, por exemplo, quais seriam essas possibilidades? Por exemplo, poderia ser, se eu usar trem, vou usar uma arvorezinha de possibilidades aqui, ônibus e avião. Então, se eu usar o trem, para a segunda forma, eu só teria a opção de ônibus ou avião. Se eu usar o ônibus, eu teria avião ou trem. E se eu usar o avião primeiro, eu vou ter trem ou ônibus. E assim. Então, a primeira opção, eu tinha a primeira decisão tinha 3 modos de fazer e a segunda decisão 2 modos de fazer. Então, segue o que está aqui. Por que eu estou repetindo tanto essa ideia, apesar de ser um problema tão simples?
Porque essa ideia simples aqui, ela vai ser aplicada em todas as outras situações. Eu preciso analisar justamente o que eu preciso decidir, quantas decisões eu tenho que tomar e de quantas maneiras eu preciso tomar cada decisão. E depois eu multiplico a quantidade de formas de fazer isso. Vejam que não é tão complexo, mas eu preciso muito analisar cada contexto e me visualizar fazendo essas escolhas, tomando essas decisões para entender melhor o que eu preciso fazer no problema. Vamos para o próximo exemplo. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantos modos pode ser colorida a bandeira? Então, a gente primeiro imagina, você está lá com a bandeirinha, com os lápis de cor aqui de lado e pensando, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a pintar logo a primeira lista. Então, vamos supor que eu escolho o amarelo. Para a segunda listra, eu não vou mais poder usar o amarelo, porque ele diz que listras adjacentes têm que ser pintadas com cores diferentes. Adjacente quer dizer as listras que estão coladinhas uma na outra. Então, vou fazer um exemplo aqui. Então, se eu uso para a primeira bandeira amarelo, para a primeira listra amarelo, para a segunda listra eu tenho que usar branco ou cinza, certo? Vamos supor que eu uso branco na segunda. Então, usei amarelo, usei branco. Na terceira listra, eu tanto posso usar o amarelo, como eu posso usar o cinza. Porque eu já usei o branco aqui, ele só não pode ser branco, mas pode ser amarelo, já que eu usei o amarelo lá na primeira. Então, veja que eu tenho que imaginar a situação. Então, quantas decisões eu vou tomar aqui? Eu vou tomar 4 decisões, que é de que cor eu vou pintar cada listra. Então, eu vou usar o tracinho, a técnica do tracinho aqui para identificar as decisões que eu preciso tomar. A decisão 1, nesse caso aqui, ela pode ser tomada de quantas maneiras? 3, porque a primeira listra eu posso pintar da cor que eu quiser. Tá? Já a segunda listra eu não tenho mais a mesma opção, porque eu não quero repetir cor. Então, eu não posso mais usar a cor que eu usei na primeira. Tá? Então, para a segunda lista eu vou ter 2 modos de escolher, que são as 2 cores restantes. Então, a decisão 2 pode ser tomada de 2 formas. A terceira listra, que é a terceira decisão que eu tenho que tomar, quantas maneiras eu posso tomá-la? Eu posso tomá-la de 2 maneiras também, já que a cor que eu não posso utilizar é apenas a da listra anterior, certo? Então, aqui também ficam 2 formas. E a decisão 4 também são 2 opções, só não pode ser igual à anterior. Então, só sobram 2 formas de tomar essa decisão aqui. Então, agora basta multiplicá-las. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, 12 vezes 2, 24. Então, tem 24 formas, 24 maneiras diferentes de pintar essa bandeira de acordo com o critério que o problema estabeleceu, tá? Então, veja que não é complexo, mas eu preciso imaginar a situação. Vou repetir isso incansavelmente aqui, porque é de extrema importância imaginar. Às vezes o aluno, por achar que é simples demais o problema, ele pula essa etapa da imaginação, do fazer, de como seria começar esse problema. E normalmente ele erra, porque observe que aqui é um erro mínimo. Você pensar na segunda cor, de repente, que a segunda decisão você poderia tomar de 3 maneiras diferentes, ou então que a terceira decisão você só poderia tomar de uma maneira diferente, já que eu não podia usar as outras cores anteriores. Então, tem que ter muito cuidado na hora de tomar essas decisões e resolver problemas de contagem, ok? Próximo. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Então, vamos pensar. 3 algarismos distintos. Eu vou fazer um exemplo aqui de números de 3 algarismos distintos. Por exemplo, 452 é um número de 3 algarismos diferentes. 134 é um número de 3 algarismos diferentes. 921 também. Enfim, nós temos inúmeros números assim. Quantos são esses números? Então, a gente vai pensar.
Então, observe que quando eu vou escrever o número aqui, eu penso no algarismo que eu vou usar na primeira casa, no algarismo da segunda casa, no algarismo da terceira casa. Eu fiz 3 escolhas aqui. Então, eu vou tomar 3 decisões. Observe também que nós temos 10 algarismos no nosso sistema de numeração decimal, que é do 0 ao 9. De 0 a 9 são 10 algarismos. O algarismo da primeira casa aqui, que é o da centena, já que ele tem 3, o algarismo da centena aqui, ele não pode ser 0, porque se o número começar por 0, por exemplo, 0, 13. Esse número aqui, ele não tem 3 algarismos, ele tem 2, porque na verdade é 13. O número aqui tratado é 13, não é 013. Então, esse número, porque o número ele indica a quantidade. 013 indica que quantidade? Indica 13. Algarismo é o símbolo que eu uso para cada casa. Nós temos 10 algarismos, como eu disse a vocês. São os símbolos que a gente usa para representar números. Então, 013 é 13. Formado por 2 algarismos, ou seja, o 13 só tem o 1 e o 3. Esse 0 não conta para a formação do número. Então, nós temos um problema aqui para a primeira casa. Por quê? Porque ela não pode ser 0. Né? Dos 10 algarismos, eu não posso começar com 0. Então, aqui vai poder ser do 1 ao 9. Então, o primeiro algarismo que eu vou decidir aqui, ele pode ser de 1 ao 9, ou seja, eu tenho 9 modos de escolhê-lo. Pode começar com 2, com 3, com 1, com 7, né? O segundo algarismo, vamos observar uma coisa aqui. Ele diz que os algarismos têm que ser distintos. Se os algarismos são distintos, então não posso mais repetir na segunda casa o algarismo que eu já utilizei na primeira casa. Então, vamos supor, eu comecei esse número com 4 aqui. O segundo algarismo não pode mais ser 4. Então, dos 10 algarismos que eu tenho disponíveis, eu não vou poder usar mais o 4, no caso desse primeiro número aqui que eu fiz, por exemplo. Certo? Então, para a segunda casa, eu posso decidir colocar qualquer um dos 10 menos o que eu usei na primeira, ou seja, também eu tenho 9 algarismos disponíveis. Lembre que agora o 0 pode estar, por isso que eu conto com 10 algarismos disponíveis. Então, dos 10, não uso o que eu já usei na primeira casa, sobram 9 algarismos. E na última casa? Na última casa, dos 10 algarismos que eu tenho disponíveis, eu não vou poder usar nem o que eu já usei na primeira, nem o que eu já usei na segunda. Por exemplo, aqui de novo, nessa questão, aqui, nesse primeiro número, eu usei 4 na primeira, usei o 5 na segunda. Para escolher esse algarismo aqui, eu poderia ter usado qualquer um dos 10 algarismos menos o 4 e o 5, porque se eu colocasse o 4 ou o 5 aqui, ficariam algarismos repetidos. Então, dos 10 eu tiro 2, ficam 8 algarismos disponíveis, tá? Então, multiplico aqui agora. Então, 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8 vai dar 648. Então, nós temos no nosso sistema de numeração decimal 648 números que possuem os 3 algarismos distintos, diferentes. Ok? Vamos para a próxima. Vamos ao exemplo 5. Quantos números naturais de 4 algarismos que sejam menores que 5.000 e divisíveis por 5 podem ser formados usando-se apenas os algarismos 2, 3, 4 e 5? Então, vejam, números naturais que têm 4 algarismos e que são menores que 5.000 e que têm que ser divisíveis por 5. Os números que são divisíveis por 5, necessariamente eles têm que terminar em 0 ou 5, certo? Só que aqui ele diz que esses números têm que ser formados apenas usando os algarismos 2, 3, 4 e 5. Ou seja, então todos os meus números aqui divisíveis por 5, eles vão ter que terminar em 5, porque eu não tenho o 0 aqui como opção para formar meu número. Então, vamos pensar em números que podem ser utilizados nesse formato que ele está me dando aqui. Números de 4 algarismos menores que 5.000 e divisíveis por 5, que tenham esses algarismos aqui. Então, seria, por exemplo, 2.225. Ele é um número menor que 5.000, é divisível por 5, porque termina em 5, e é formado apenas pelos algarismos 2 e 5, que são as opções que eu tenho aqui.
Observe que no problema ele não fala que tem que ser 4 algarismos distintos. Ele diz que são 4 algarismos. Então, eu posso repetir dígitos, eu posso repetir algarismos, como eu fiz aqui. O número, por exemplo, 2.345 é um número menor que 5.000, é divisível por 5, porque termina em 5, e é formado só pelos algarismos que ele me deu disponíveis. Outro número, 4.435. É mais uma opção. Então, eu pensar nisso antes de começar é bem importante para eu entender como funciona, entender o que o problema está me falando, o que é para eu fazer. O que é que eu preciso contar? Eu preciso contar quantos números desse tipo tem. Então, eu vou ter que tomar, observe que eu tive que tomar 4 decisões, que foi o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro e o quarto algarismo. Então, eu vou tomar aqui 4 decisões. Uma objeção que ele fez aqui foi que o número ele tem que ser divisível por 5. E isso é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque se eu começar escolhendo logo a primeira decisão, o primeiro algarismo aqui, eu vou ter um problema na última casa, certo? Eu vou ter um problema na última casa porque ele tem que ser divisível por 5. Então, a dificuldade que eu encontro, a primeira dificuldade que eu encontro é que o número tem que terminar em 5. Então, eu começo decidindo logo esse algarismo, ao invés de começar do primeiro. Porque vai facilitar as minhas escolhas lá na frente. Então, vamos lá. O último, ele é fixo, ele tem que ser 5, o último algarismo. Então, só tem uma forma de escolher ele, que é ser 5. Agora eu volto e retomo para a primeira casa, que é onde eu tenho outro problema, porque ele disse que tem que ser números menores que 5.000. Para ser menor que 5.000, ele não pode começar em 5. Porque lembre que eu posso repetir os algarismos. Se ele termina em 5, ele poderia começar de repente em 5 também, mas não pode, por quê? Porque tem que ser menor que 5.000. Então, se ele para ser menor que 5.000, ele só pode estar aqui com o 2, o 3 ou o 4 na primeira casa. Então, eu só vou ter 3 modos de escolher o primeiro algarismo. E o segundo algarismo? Vamos pensar. O segundo algarismo, como eu posso repetir algarismos, como eu fiz aqui, por exemplo, comecei com 4, depois usei o 4 novamente. Então, o segundo algarismo pode ser qualquer um desses 4 aqui, porque não tem restrição para o segundo algarismo nesse caso. Então, o segundo pode ser 2, 3, 4 ou 5. Então, eu tenho 4 modos de escolher o segundo algarismo. O terceiro, da mesma forma, 4 também. Então, eu vi aqui de quantas maneiras eu tomei cada decisão minha e agora basta multiplicá-las. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. Ok? Vamos para o próximo. Olha aí o probleminha das placas de trânsito. Vamos lá. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas por 4 algarismos. Quantas placas podem ser formadas dessa forma aí? Então, vejam, quando eu vou montar uma placa, por exemplo, eu vou formar uma aqui. A, B, C, 0, 0, 2, 3. É um jeito de formar uma placa. A, D, 1, 3, 3, 5. É outra forma de formar uma placa. Aqui, observem que os algarismos da placa, eles não formam números necessariamente. A gente não lê uma placa tipo AAD 1335. A gente lê AAD 1335. O 0 não importa se ele está aqui na primeira casa, né? Da parte numérica. Então, ele pode ser usado também na primeira casa. Então, quando eu vou escrever uma placa de trânsito, eu vou precisar escolher 3 letras do meu alfabeto e 4 algarismos do meu sistema de numeração. Então, fazendo isso aqui, ó, eu vou tomar 3 decisões, que são as letras, mais 4 decisões, que são os algarismos. Então, a primeira decisão, de quantas maneiras eu tomo? Eu posso pegar qualquer letra do meu alfabeto, no caso são 26 que nós temos. Na segunda, também qualquer uma das 26 letras, porque não tem essa questão de não poder repetir letra, pode repetir, então posso pegar qualquer uma das 26. De quantos modos agora eu posso decidir a terceira letra? Também de 26 modos. Agora vamos para os algarismos.
De quantos modos eu posso escolher o primeiro algarismo? De qualquer um dos 10 algarismos que eu tenho disponíveis. O segundo, também. O terceiro, também. E o quarto, também, já que eu posso repetir os números. Então, multiplicando isso tudo aqui, eu vou ter 175 milhões e 760 mil possibilidades para as placas, tá? Então, no caso aí, eu consigo confeccionar essa quantidade de placas diferentes de trânsito. Imagine contar isso uma a uma, não teria, né? Levaria dias, né, para fazer isso uma a uma. Então, vamos lá. Próximo problema. Quantos são os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos? Vejam, os números naturais pares que se escrevem com 3 algarismos distintos. Então, vamos pensar aqui em números desse tipo. Para ser um número par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Essa é a classificação para números pares. Então, ele diz aqui que tem que ser algarismos distintos. Então, vou pensar em um número que esteja nessa configuração. Por exemplo, 124. É um número par de 3 algarismos distintos. 256 é outro número par com 3 algarismos distintos. Então, quando eu vou fazer escrever meu número, eu tenho que tomar 3 decisões. Eu vou mostrar 3 formas de resolver esse problema para vocês. Por que eu vou fazer isso? Porque, às vezes, formas diferentes de resolver, eu posso aplicar aquela forma em outro tipo de problema lá na frente, tá? Usar a ideia que a gente vai usar aqui para outros problemas lá na frente. Então, vamos lá. Então, eu tenho que tomar 3 decisões. Observe que eu tenho uma restrição aqui para o meu número, ele tem que ser par. Então, eu não adio esse tipo de problema para tomar essa decisão depois. Eu começo logo por ela para não ter problema lá na frente de contar. Então, aqui, ó, para ele ser par, o último algarismo, que é esse aqui, ele tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, qualquer um desses 5 dígitos pode ser utilizados aqui no último algarismo, né? Então, eu tenho 5 modos de escolher. Quando eu vou para a primeira casa, eu vou ter um problema também, mesmo assim. Por quê? Porque se eu colocar 0 aqui na última, por exemplo, se ele terminar com 0 o número, vou colocar assim, opa. Se ele termina com 0, aqui ele não poderia começar com 0. A gente sabe que um número de 3 algarismos ele não vai começar com 0. Então, eu teria 9 formas de escolher o primeiro, certo? Algarismo. Porém, se esse número ele terminar com o 2, por exemplo, ele é um par que termina com 2, que seriam as outras opções aqui. Se ele terminar com 2, o primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 10 algarismos, menos o 2 e o 0. Então, eu teria 8 formas de escolher o primeiro algarismo. Então, vejam que são duas situações distintas. Se termina com 0, eu tenho 9 formas de escolher o primeiro, porque só não poderia ser 0 mesmo. Mas se ele terminar com um número que não seja 0, o primeiro vai ter que ser, nem pode ser 0, nem aquele que eu já tinha colocado no final. Então, aí surge um probleminha, eu não vou conseguir contar isso de uma vez só. Eu vou ter que separar esse problema em duas, terminando em 0, a segunda com o número terminando em um número diferente de 0. Então, vejam só. Aqui, ó, o primeiro passo que eu vou dar é com um número que termina com 0. Então, vou contar quantos números pares com 3 algarismos diferentes terminam com 0. Então, para ele terminar com 0, o primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 10 menos o 0, certo? Então, vão ser 9. O segundo algarismo pode ser qualquer um dos 10 menos o que eu usei na última casa, que é o 0, e o que eu usei na primeira casa, que pode ser qualquer um. Então, o segundo algarismo, eu tenho 8 formas de escolher. O último aqui eu tenho só uma forma, que é o 0. Então, 9 vezes 8 dá 72. Só explicando isso um pouco melhor.
Vamos supor que meu número termina com 0 e eu escolhi o 2 para a primeira casa. Então, vai ser 200 e alguma coisa, né? Então, observe que esse segundo aqui, algarismo, pode ser qualquer um número dos 10 que eu tenho como opção, qualquer algarismo dos 10, de 0 a 9, menos o 2 e o 0, que eu já tinha usado. Então, pode ser 210, 230, 240, né? Qualquer um. Só não posso repetir o 2 e o 0. Por isso que eu tenho 8 opções na segunda casa, para ficar mais claro para vocês. Então, nós temos 72 números pares terminados em 0 que têm algarismos distintos. Agora, vamos contar quantos números pares terminados em 2, 4, 6 ou 8 nós temos no nosso sistema de numeração. Nesse caso, ele pode terminar com qualquer um desses 4 algarismos aqui. Então, para a última casa, eu tenho 4 formas de escolher o número, o algarismo, aliás, que é 2, 4, 6 ou 8. O primeiro algarismo pode ser qualquer um dos 10 que nós temos como opção, menos o que eu escolhi para a última casa e menos o 0. Então, dos 10, eu tenho 8 formas de escolher o segundo. Então, vamos fazer um exemplo aqui novamente para vocês entenderem essa ideia. Então, vamos supor que meu número termina com 6, certo? Meu número termina com 6. E eu escolho para a primeira casa o 1. Observe que esse número aqui da primeira vai ser 100 e alguma coisa. Esse primeiro número aqui, ele nem poderia ser 0 e nem poderia ser o 6, que eu já tinha usado aqui. Então, por isso que eu só tenho 8 opções. Das 10, eu só tenho 8 formas de escolher o primeiro, porque nem pode ser 0 nem 6, certo? Da mesma forma, se ele terminasse em 8, o primeiro algarismo nem poderia ser 0 nem 8. Então, por isso que eu tenho 8 formas de escolher o primeiro aqui. Dos 10, eu tiro 2, ficam 8. E o segundo algarismo? Vamos supor aqui, eu tenho 6 aqui na primeira casa e 1 aqui aliás, o 6 na última casa e 1 na primeira. O algarismo do meio aqui, ele pode ser escolhido qualquer um dos 10 que eu tenho como opção, menos o 1 e o 6 novamente. Então, eu posso colocar aí o 2, eu posso colocar o 3, posso colocar o 4, o 5, o 7, o 8, o 9 ou o 0. Então, eu tenho 8 formas de escolher esse segundo algarismo. Então, eu tenho 8 modos de tomar essa decisão aqui para formar meu número. Então, multiplicando agora, 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 4 dá 256. Então, eu tenho 256 números pares que terminam com 2, 4, 6 ou 8 e tenho 72 números pares que terminam com 0. Então, ao todo, eu tenho quantos? 256 mais 72, que dá 328. Certo? Então, essa seria uma forma de nós atacarmos esse problema, dividindo ele em etapas, calculando um, calculando o outro e somando, ok? Outra forma de nós resolvermos esse problema seria a gente contar todos os números de 3 algarismos distintos, depois contarmos os que são ímpares e diminuir. Porque no ímpar a gente não tem essa restrição do 0, que seria um problema para nós. Então, vamos lá fazer essa outra forma de contagem. Então, primeiro modo, eu vou contar quantos números de 3 algarismos distintos, independente de serem par ou ímpar, todos os números de 3 algarismos distintos que eu tenho no meu sistema de numeração. Então, vejam que a única restrição que eu tenho é na primeira casa, porque ela não pode ser 0. Então, dos 10, tira 1, fica só 9 opções aqui para a primeira casa. Na segunda casa, que é a segunda decisão que eu tenho que tomar, dos 10 algarismos, eu não vou poder usar só o que eu já utilizei na primeira casa. Então, ficam 9 opções também. Então, por exemplo, se meu número, eu vou escrever meu número, ele começa com 1. O segundo algarismo pode ser qualquer um dos 10, pode ser 0, 2, 4, 6, 8, certo? Então, não importa. Então, dos 10, eu só não posso usar o 1. E na última casa, que é a terceira, dos 10, eu não vou poder usar nem o que eu já usei na primeira, nem o que eu já usei na segunda. Então, ficam 8, tá? Então, aqui 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 dá 648. A gente já tinha feito esse problema lá anteriormente. Agora, eu vou contar quantos desses aí são ímpares, certo? Então, vou fazer aqui, ó.
Para ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5 ou 7. Então, aqui 1, 3, 5 ou 7. Então, eu vou ter... Ou 9, desculpa. Então, aqui, para ser ímpar, ele tem que terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu teria 5 opções aqui para a terceira casa. A primeira pode ser qualquer um dos 10 algarismos, menos o 0 ou o número que eu já usei na última casa. Então, se ele termina com 3, eu não posso mais usar o 3 na primeira. Eu posso usar... E nem o 0, porque não pode começar com 0. Então, eu tenho 8 modos de escolher o primeiro algarismo. O segundo algarismo, eu posso escolher qualquer um dos 10, menos o que eu já usei na última e o que eu já usei na primeira. Então, aqui também ficam 8 formas de decidir esse algarismo aqui. Então, agora eu tenho 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 5 dá 320. Então, tem 320 números ímpares de 3 algarismos diferentes. Subtraindo um pelo outro, já que o que sobra é par. Então, de todos os números, eu tiro os que são ímpares, o que sobra é par. Então, eu tenho 328 números pares. Tá? É outra forma de pensar a resolução desse problema. E por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou dar a última solução possível também para esse exemplo. E não pulem essa etapa do vídeo, porque essa forma de resolver pode ajudar vocês a pensarem em como resolver outros problemas também de contagem, tá? Então, outra forma de fazer esse problema, que é uma forma até mais sofisticada, seria considerar a possibilidade do 0 estar na primeira casa, do número poder começar com 0, certo? E depois a gente retira todos os números que começam com 0, dos que a gente contou, tá? Então, para ele ser par aqui, se ele pode terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, eu vou ter 5 opções no último. E para a primeira casa, para não ter esse problema com o 0, eu considero o 0 como sendo possível aqui. Então, eu vou pensar o seguinte, dos 10 algarismos, eu só não posso usar o que eu já usei na última casa, tá? Então, se terminou com 2, eu vou poder usar o 0, o 4, o 6, enfim. Dos 10, eu só não posso usar um algarismo, que é o que eu já usei na última. Então, sobram 9. A segunda casa, dos 10 algarismos, eu não posso usar nem o que eu já usei na última, nem o que eu já usei na primeira. Então, sobram 8, né? Então, aqui são 8 e 5. Então, multiplicando isso aqui, dá 360. Então, vejam que aqui eu estou contando números que começam com 0 também, tá? Agora, como eles não podem estar na minha contagem, eu vou retirar eles do resultado. Então, eu vou contar agora quantos números começam com 0. Certo? Desses pares que eu tenho, quantos deles começam com 0? Se começa com 0, o 0 não vai estar aqui na última casa. Então, ele vai estar 2, 4, 6, 8. Então, eu tenho 4 modos de escolher o último. Um modo de escolher o primeiro, que é 0. E na segunda casa, eu vou dos 10 algarismos disponíveis, eu nem posso usar o que eu usei na última, nem o 0. Então, eu tenho 8 opções. Então, multiplicando isso aqui, 8 vezes 4, 32. Então, 360 menos 32, eu também vou ter aqui 328 números pares. Então, espero ter ajudado vocês a compreender essa parte inicial da análise combinatória. Essa é a primeira aula de uma série de outras que vão vir com a parte de permutação, arranjo, combinação, né? Então, fica comigo, se inscreve no canal, dá um joinha aqui nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!